Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico. Você também nos acompanha pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você também está nos acompanhando pelo Facebook em qualquer parte do mundo, aí pelo seu computador, pelo seu smartphone, por aí e vai. Tanto no canal do Boi você acompanha e também todas as páginas, dezenas de páginas que acabam compartilhando o programa Agricultura BR. Obrigado a todos pela participação. Você também está nos acompanhando a partir deste momento pela Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. É uma TV por assinatura. Você também pode estar vendo o canal do Boi ao vivo pelo sba1.com, o portal do agronegócio, das notícias e informações, da isenção principalmente, da qualidade e da transmissão do canal do Boi e também do Agrocanal. A partir deste momento, estamos ao vivo também pela TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul, linkada aqui no Agricultura BR. Na data de hoje, você acompanha essa segunda edição do Agricultura BR nesta sexta-feira, que tem muita coisa boa para você. E eu começo o programa falando sobre soja e principalmente sobre os parâmetros hoje de mercado. Os parâmetros de mercado mostram estoques baixíssimos nos Estados Unidos. Estoque de passagem da safra 2021 norte-americana é muito baixo, é bem pequeno mesmo. No Brasil, a situação não é diferente, você sabe disso muito bem. O produtor rural está careca de saber também que nós não temos soja no Brasil, está dependendo da soja que está sendo colhida lentamente em todos os estados produtores do país. Por isso que muito dos sinais e também das atenções se voltam para a safra norte-americana 2021-2022 e até a chegada dessa safra a coisa pode ficar muito complicada no abastecimento internacional. Nós perguntamos qual que é o entendimento, a opinião do professor Marcos Fava Neves sobre o assunto, sobre equilíbrio de oferta e demanda com soja, e ele respondeu. No caso da soja, apesar do crescimento que nós tivemos na produção, o consumo vem crescendo também de forma bastante grande e tem déficit que vai ter que consumir um pouco de estoques, né? E nesse momento a safra brasileira vem sendo colhida com relativo atraso. Os estoques, como eu já disse, caíram no Brasil, caíram nos Estados Unidos, o apetite chinês continua. E agora vem, o principal ponto que nós temos que olhar é quanto que os americanos serão capazes de plantar e se eles terão algum tipo de evento climático. Mas é provável que mesmo com a chegada do produto brasileiro, essa situação faça com que os preços não caiam como normalmente caem com a chegada dessa produção. É provável que a gente tenha alguma estabilidade e talvez até um aumento a depender da variável principal agora, que é o plantio e o clima nos Estados Unidos, né? Mas a soja vem sendo aí um belo produto gerador de renda, de exportações para o Brasil. Tomara que continue e tem tudo para continuar nos próximos anos. Se for o professor Marcos Fava Neves, em uma das suas participações, participa diariamente aqui do Agricultura BR. Nós temos muita honra de tê-lo aqui diariamente conosco no nosso programa. E esse tema a gente continua falando agora porque o cenário é esse. Temos baixos estoques, temos uma situação da safra brasileira está muito vendida, a safra 2020-2021, e um preparativo para a campanha 2021-2022 lá nos Estados Unidos, que, para falar bem a verdade, nós tivemos o Outlook Forum agora recente nos Estados Unidos, e na verdade ele não traz uma pontuação bem clara, porque parece que as duas culturas vão decidir até o fim sobre a ocupação de áreas. Em relação ao clima norte-americano, principalmente o degelo, porque realmente caiu muita neve nos Estados Unidos, ela deve prejudicar áreas de milho, né? Porque o milho costuma ganhar os campos antes. Mas, de qualquer maneira, nós resolvemos trazer esse ponto aqui importante para o produtor rural, importante para a formação de preço no mundo todo, para a soja, aqui para a Agricultura BR, e esse aspecto é do clima. É por isso que nós vamos falar agora com o meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia. E, Celso, sempre um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós estamos vendo
essa situação. E eu tenho visto lá nos Estados Unidos, junto aos principais analistas norte-americanos, que eles estão realmente muito antenados com possíveis problemas, possíveis situações que podem ocorrer durante o desenvolvimento da lavoura 2021-2022 lá nos Estados Unidos em relação à falta de chuvas. E é por isso que eu te pergunto qual que está sendo esse momento norte-americano. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quais são as dificuldades, né, que temos nos Estados Unidos esse ano? Primeiro, essa onda de frio, né, que tivemos agora em fevereiro. Isso normalmente, claro, isso aí foi um extremo meteorológico, mas normalmente em anos de laninha, como a gente está vivendo agora, as ondas de frio elas costumam postergar. Ou seja, o frio do inverno ele avança ao longo da primavera e muitas vezes na primeira quinzena de abril, nos primeiros 20 dias de abril, há uma maior dificuldade para a instalação em função da baixa temperatura do solo. Porém, à medida que a primavera vai avançando, a radiação solar aumenta, a temperatura do solo aumenta, mas há uma possível especulação aí em torno de algum atraso no início da instalação em função da baixa temperatura prevista, tanto do ar como do solo. Agora, um ponto que vai ser importante monitorarmos durante o desenvolvimento, principalmente pensando lá para julho, eventualmente agosto, para áreas instaladas de forma mais tardia, é a possibilidade aí de termos algumas estiagens regionalizadas. Isso porque a temperatura do Pacífico, embora exista a possibilidade de termos, e de fato teremos aí um enfraquecimento do Laninha, eventualmente até uma neutralidade, a temperatura do Pacífico vai permanecer mais baixa do que o normal durante boa parte do ano de 2021. E quando isso acontece, é comum termos aí um verão não tão chuvoso. Então, o que chama a atenção nos mapas, tanto de julho como de agosto, é a expectativa de chuvas inferiores à média, mais, digamos assim, mais abrangente a chance de chuva abaixo da média, principalmente no mês de agosto, mas é possível que tenhamos, digamos assim, dois momentos onde o mercado deve especular um pouco mais. Primeiro, esse eventual atraso na instalação, algo que não deve ser muito duradouro, mas principalmente no mês de abril. E principalmente a possibilidade aí de termos bolsões de estiagem, por enquanto nada muito generalizado, a não ser que a safra seja instalada de forma muito atrasada, aí sim ela avançaria agosto adentro, aí seria realmente mais perigoso, mas diríamos que a situação, um outro período aí de especulação pode girar em torno de julho, onde já há uma previsão de chuvas inferiores à média, principalmente em partes do meio oeste, mas especialmente no sul dos Estados Unidos. Celso, em relação aos dois principais estados produtores de soja e milho dos Estados Unidos, Iowa e Illinois, esses dois estados têm a maior concentração de produção e eles são muito relevantes. E normalmente o que acontece neles acaba trazendo um impacto direto sobre o mercado, principalmente os valores negociados na Bolsa de Chicago. Você falou a respeito dos pontos que nós podemos ter durante essa safra e é importante lembrar que ano a ano esses elementos climáticos nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, são utilizados de alguma forma para especular sobre o mercado de soja, mas parece, pelo que você disse agora, que deve haver uma quantidade menor de chuvas para o segundo semestre do ano, que é exatamente um momento crucial de desenvolvimento da oleaginosa lá nos Estados Unidos. Pensando nesse cenário, pelo menos do que eu entendi, e nesses dois estados, Celso, como é que você enxerga esse momento para o clima norte-americano que vai ter por lá? Principalmente no mês de agosto, sim. A expectativa para julho é que essa diminuição da precipitação ela seja mais evidente, por exemplo, em Missouri. Há uma expectativa, sim, já de chuva abaixo da média no mês de julho. E quando avançamos para o mês de agosto, aí sim, boa parte dos Estados Unidos, inclusive as áreas produtoras majoritárias, devem ter uma precipitação bem abaixo da média. Aí sim a diminuição da chuva deve ser generalizada. Uma coisa que vale a pena também falarmos é a questão da chuva, prevista para abril ainda,
onde há uma expectativa ainda de precipitações acima da média em Illinois, Missouri e também na região de Iowa. Isso deve fazer também com que a instalação, pelo menos aí no início do plantio, principalmente do milho, mas posteriormente também da soja, isso aconteça de forma mais lenta, porque teremos uma combinação de temperaturas do solo ainda baixas. Vale salientar que a previsão de temperatura para o mês de abril até de valores acima da média, mas isso deve acontecer principalmente no final do mês, isso aí deve ser puxado por temperaturas mais elevadas no final do mês, a expectativa para o início do mês é de temperaturas mais baixas, e aí com essa combinação de chuva acima da média, isso pode sim trazer alguns atrasos na instalação. Posteriormente, à medida que a gente vai caminhando aí para maio, junho, julho, aos poucos as áreas com chuva acima da média, essas áreas vão diminuindo até culminar em agosto com uma expectativa de chuva inferior ao normal em boa parte dos Estados Unidos. Celso, para encerrar a nossa entrevista, né, que essas informações que nós trouxemos, claro que está falando sobre o clima dos Estados Unidos, mas ela é fundamental para o mercado de soja aqui no Brasil, influencia os preços. E já que eu falei de Brasil, eu quero saber de você como que está o clima aí para os próximos períodos, para o produtor rural, para o sojicultor brasileiro que está colhendo a soja aqui no Brasil. A chuva ela continua agora em março, tá? Então ainda há expectativa de chuva. Existe aí um problema, que é, de novo, a questão de invernada, né? Durante essa última semana de fevereiro, esses últimos dias de fevereiro, início de março, as chuvas elas vão voltar a trazer problemas aí para a colheita da soja e instalação do milho safrinha no centro e norte do país. Isso sem contar também com a chuva excessiva prevista para os portos, principalmente o porto de Miritituba, no Pará, e também no porto de Paranaguá, no estado do Paraná, nesses próximos dias. Então, são dois gargalos aí que a gente vai ter que enfrentar nos próximos 7 dias. A expectativa é que a chuva prossiga em março e também em abril. Embora a chuva de abril já seja bem mais fraca no Brasil, ela não deve cortar como vimos no ano passado. A expectativa é de um outono com chuvas mais frequentes, mas ainda assim, há dúvida com relação ao período de chuva, se esse período de chuva ele vai ser suficiente para abranger todo o ciclo do milho. Esse é um grande ponto aí que temos para os próximos meses, quando tivermos aí nas próximas semanas, principalmente quando tivermos aí uma ideia mais clara da quantidade de milho que foi instalado fora do ciclo, fora da data ideal. Tá certo, Celso, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, um grande abraço a você e a toda a equipe da Somar Meteorologia. Sigo falando a respeito de soja, mas agora o assunto que fica é em torno do que nós temos em relação ao mercado. E o mercado se alterou bastante nesses últimos dias. Nós tivemos desde a expectativa e, de fato, China voltando ou tendo potencial de volta para o mercado, quanto também nenhuma ou pouca sinalização de compra junto à soja norte-americana. Isso fez com que parte dos investidores nos Estados Unidos, eles começassem uma chamada realização de lucros. A expressão realização de lucros não é uma expressão que a gente gosta de usar aqui, mas foi isso o que aconteceu de fato. Os fundamentos do mercado são os mesmos, estoques de passagem dos Estados Unidos extremamente baixos, soja brasileira muito comercializada e esse cenário que o Celso de Oliveira, meteorologista da Somar, acabou de desenhar para nós aqui. Estados Unidos podem ter algum problema durante o desenvolvimento da lavoura de soja. E é claro, como todo ano ocorre, até isso estar definido, os valores devem ter, os preços de soja em Chicago devem ter argumentos de subida. Neste momento, temos aí todos os fundamentos reservados, mas alguma realização de soja em Chicago. Hoje mais cedo caía um pouco mais forte, mas neste momento a queda é pequena, está perdendo aqui alguns pontos soja em Chicago. Nós temos aqui a posição de março com 14 dólares
4 centes por bushel, vai perdendo 0,1%, está perdendo bem pouquinho. Maio com 14 dólares, 3 centes mais 2 o bushel. Julho, 13 dólares, 91 centes o bushel. E a posição de agosto, a 13 dólares, 50 centes o bushel, perdendo um pouco mais, perdendo 6 pontos. Portanto, não tem muita alteração aí com os valores com soja em Chicago. Hoje, mais cedo, sim, teve aquela pressão de baixa, teve aquele primeiro momento ali de queda, mas os fundamentos do mercado fazem com que a soja volte a subir ou, no caso de hoje, reduzir as perdas desta sexta-feira. Aqui no Brasil, a soja sobe nos portos brasileiros e na maior parte do país nas cotações do mercado físico. Você acompanha comigo agora como que os preços nos portos de Santos e Paranaguá estão sendo praticados de acordo com a Grãos Corretora, que nos traz as referências. Veja só que voltamos a R$ 168,00 a saca de 60 quilos da soja para a entrega no mês de março, de acordo com a Grãos. Eu conversava com alguns produtores, o pessoal estava dentro de colheitadeira ou no campo, fazendo o trabalho de colheita, mas conseguiram responder, demora, mas responde, dizendo que estão aguardando preços melhores também e principalmente uma melhora no valor pago nos prêmios nos portos brasileiros. É a expectativa que se tem em relação aos valores de negociação no mercado físico nacional. Fala agora sobre dólar. Dólar comercial é o que você acompanha conosco no Agricultura BR. Você já vê que dólar está alto mesmo, alta de 0,89% neste momento, a R$ 5,56 mais 3 são os valores que trazemos para o dólar nesta tarde de sexta-feira. E dólar é um assunto para Walter Pulga Júnior. Pulga, nova disparada para dólar, dólar a R$ 5,56 neste momento. A elevação até foi mais alta aqui, a nossa produção está me avisando, me lembrando neste momento. A alta foi até maior no dia de hoje. Quais são os momentos do mercado que estão influenciando os negócios? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o dólar passou mesmo, você lembrou muito bem, de R$ 5,57. E quando atingiu esse valor, de novo, acionou o Banco Central. O Banco Central acaba de realizar nos últimos 10 minutos leilão de mais $1 bilhão. O objetivo é trabalhar de modo a controlar uma alta acentuada no dólar. Agora, o dólar já inicia essa última sessão do mês em alta, em linha com o que ocorre fora do Brasil também, viu, Fabiano? A divisa americana se valoriza frente a algumas moedas fortes e também frente a moedas de países emergentes como o Brasil, como o real, né? Então não avança só sobre o real, não. Em média, nós teremos aí uma alta acentuada, aí hoje deve terminar na média a 5,55. Nós tivemos um momento de baixa, em alguns momentos o dólar foi negociado abaixo de 5,50, mas durou pouco tempo, viu? O dólar tende a aumentar apesar da queda de juros nos Estados Unidos. Ontem a alta de juros nos Estados Unidos trouxe um movimento, vamos dizer assim, expectativa de saída de dólares de países emergentes rumo ao mercado americano. Isso é natural. É uma perspectiva, na verdade uma especulação, e trouxe o dólar em alta. O Banco Central foi ao mercado ontem e lançou $1,5 bilhão. Conseguiu evitar por algumas horas uma alta acentuada do dólar, mas não evitou que o dólar terminasse acima de 5,50. Agora já chegou a 5,57 e a perspectiva é de que termine mesmo hoje, mais uma vez em alta, alta que já se aproximou, vou repetir, de 1%. Não há como esperar hoje fechamento dos negócios com dólar em queda. O dólar já superava 5,51 ontem e agora supera 5,57, opera neste momento a 5,56. O que se espera é a continuidade dessa alta para o dólar frente ao real, apesar, vamos repetir, das expectativas dos analistas de mercado de que o dólar deveria estar abaixo de R$ 5,00 diante do quadro da economia brasileira. Mas incertezas, discussão sobre a PEC emergencial ainda atrapalham o mercado, causam incerteza no investidor, por isso o câmbio vem em alta. E o que acontece com a nossa Bolsa? Bom, a nossa Bolsa ensaiava uma recuperação hoje pela manhã, chegava depois de uma queda de quase 3% ontem, chegou a esboçar a reação, passou de 113.460 pontos, mas o que ocorre é que agora há pouco a Bolsa voltou a ceder de novo. A Bolsa voltou a ceder porque também ações da Petrobras vêm em queda, como são negociadas em grande volume, há uma
fuga do investidor de papéis da Petrobras e, embora alguma recuperação tenha ocorrido nas ações da Petrobras, no valor das ações da Petrobras, digo, durante a semana, o fato é que continua sob pressão. Apesar de que nós temos alguma reação em alguns papéis. Por exemplo, alta para papéis do Minerva, agora há pouco, de quase 6,5%. Neste momento, ações do Minerva sobem 4,37%, 4,5% aproximadamente, mas chegaram a subir hoje 6,28%. JBS também vinha em alta hoje, faz parte do índice Bovespa, mas uma alta mais leve de 1,27%. No entanto, ações da Brasil Foods vinham em queda de 1,67%. O que trouxe ações do frigorífico Minerva em alta hoje é o anúncio de lucro de mais de 114 milhões de reais no quarto trimestre agora. A companhia também informou que vai pagar mais de 384 milhões de reais em dividendos complementares para os seus acionistas. Portanto, há alguns papéis em alta forte no setor de agro, mas a pressão aumenta sobre o índice Bovespa. Petrobras agora perde mais, viu? Perde 2,76% neste momento. Essas são as perspectivas para hoje. Bolsa em queda, dólar em forte alta. Banco Central vai ao mercado ofertando dinheiro para evitar uma alta mais acentuada do dólar. Nos Estados Unidos, a perspectiva é de bolsas em baixa. Todos os principais índices lá estão em queda. Na Europa também um dia de baixa hoje. Não seria diferente também com o nosso índice Bovespa. Portanto, há um movimento negativo hoje em todo o mercado acionário, mercado de ações, de papéis, em todo o mundo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Também ocorreu isso na Ásia nessa madrugada. Fabiano, é uma sexta-feira, o mercado financeiro passa por uma situação bem complicada. É com você. Tá certo, Walter Pulga, hoje o dia está realmente diferente quando se fala das questões financeiras e algumas que impactam diretamente aqui no setor específico do agronegócio. Daqui a pouco nós vamos ter aqui no Agricultura BR, ainda hoje, nós vamos falar sobre a venda de terras para estrangeiros. Você vai ter o entendimento de produtores rurais, da ProSoja, do secretário de Agricultura lá do estado de São Paulo, que participa do programa ao vivo conosco, também de um advogado especialista na questão. Você vai ter todos esses pontos hoje no Agricultura BR. Vou pedir para você fazer o seguinte, opina para nós, eu quero saber qual que é o seu entendimento sobre essa história de venda de terras para estrangeiros. Manda sua mensagem agora nesse WhatsApp que está aparecendo na tela, no 679-9173-3737. Estou esperando a sua participação, manda a sua opinião a respeito do assunto que nós estamos aguardando aqui na Agricultura BR. Daqui a pouco eu volto para falar de mercado de milho e nós já vamos por um instantinho só, estamos de volta. E olha, com as questões que acabaram ficando por conta do Covid-19, muitos eventos não podem ocorrer, mesmo aqueles que são tradicionais e que visitam as áreas de produção do país. Um deles é o Rally da Safra. Lá no estado do Rio Grande do Sul, isso está sendo feito, uma reunião até com produtores, mas de uma maneira muito diferente. É o que a Viviane Lara nos mostra agora. Com a pandemia, muitas empresas do agro precisaram se adaptar. E para mostrar o portfólio com todas as informações dessa safra ao produtor, essa empresa resolveu inovar e fazer assim, cada produtor no seu carro. Para a gente não perder o ano, para os nossos clientes também não perderem as informações dessa safra, dos novos cultivares, das novas tecnologias que vem aí pela frente, a gente decidiu fazer esse ano um evento num formato um pouco diferente, que é um formato de rally, onde todos podem acompanhar durante o rally as informações que vão ter em todas as paradas técnicas, né, onde serão apresentadas essas estações e será transmitido de dentro do próprio veículo por uma sintonia FM, né? Então todo mundo vai poder acompanhar sem precisar nem sequer descer do veículo todas as informações e as apresentações como está ocorrendo aqui dentro do pavilhão na nossa largada. Em um percurso de 100 quilômetros pelas lavouras de soja e milho de Cruz Alta, região noroeste do Rio Grande do Sul, 90 produtores acompanharam as últimas informações e tecnologias do campo. Durante esse período difícil que a gente vem vivendo, o agronegócio foi uma das cadeias que nunca parou, né? Então o agricultor, ele, mesmo com todas as dificuldades que foram impostas
por essa nova realidade, ele teve de sol a sol no campo aí. E ele sempre busca por tecnologia, busca por novos cultivares e manejos técnicos que façam com que o agricultor consiga obter resultados no campo. Durante 10 anos, os produtores foram levados para uma noite de campo em apenas uma estação experimental dividida em parcelas. Desta vez, os participantes foram a campo, percorrendo 4 estações na lavoura com temas voltados à tecnologia e manejo. Nós planejamos como plano B essa ação direta. A gente montou estações experimentais em todas as fazendas do grupo, onde cada fazenda representa um tipo de trabalho. Essa fazenda aqui, a primeira estação, fala em novos materiais, cultivares, né, da linha Intac e também da linha RR, que são tecnologias que a gente já desenvolve há bastante tempo, de alguns obtentores. Na próxima estação, a próxima fazenda, que é a segunda parada, a gente fala de manejo de solo, construção de perfil de solo, fertilidade, parte química, parte física e parte biológica, que é muito importante para estruturar ambiente de produção. Na nossa terceira parada, a gente fala de novas tecnologias, lançamento também do mercado, né, tecnologia Intacta 2 Extend, de camba, manejo de novos herbicidas e também novas moléculas que estão vindo para o produtor, ou seja, para trazer essa informação direta para que ele possa aplicar na próxima safra. E na última parada, uma parada muito interessante também, que fala sobre rotação de culturas, manejo de plantas de cobertura e aumento da sustentabilidade no sistema produtivo, ou seja, a gente tentar deixar o solo mais resiliente, mais produtivo e ecologicamente correto, pensando no futuro, ou seja, tentando construir ambientes de produção cada vez mais sustentáveis e mais produtivos para o agricultor ter cada vez mais rentabilidade sem investir tanto, ou seja, sem demandar muito investimento e sem aproveitar mais o que o solo tem para oferecer. Maurício destaca que a produção no campo é resultado de um conjunto de ações, mas o cuidado com o solo é o mais importante para o produtor ter a resposta esperada das tecnologias que estão disponíveis no mercado. O produtor deve pensar hoje em 3 pilares muito importantes, né? Além do pilar químico, que é um pilar muito importante, ou seja, trazer a parte nutricional para a sua excelência e equilíbrio, ele deve estar pensando também na parte física do solo, né? Oxigenar esse solo para que ele consiga distribuir melhor as raízes e sofrer menos com doenças e patógenos relacionados à raiz. E também, por fim, pensar numa ferramenta muito importante que é o uso de biológicos e aumentar essa biota positiva, ou seja, esses organismos no solo que trazem bastante resposta em termos de produtividade. Então, além do perfil e do pilar químico, a gente tem que pensar no pilar físico e também biológico. Esses 3 pilares hoje formam o triângulo da produtividade, que a gente chama, né? Então, o produtor nunca deve pensar de maneira isolada apenas num deles, e sim em reunir esses 3 pilares para conseguir ter, além de produtividade, né, que seja um sistema sustentável ao longo dos anos. Por aqui nós vamos falar sobre algo muito grave que impacta diretamente na suinocultura de Santa Catarina. Os produtores estão com custos de produção extremamente elevados. É claro que isso ocorre sobre todo o complexo carnes, mas se olharmos sobre aquilo que acaba demandando, é óbvio que a suinocultura e também a avicultura demanda muito mais milho. E aí um milho na saca a R$ 95,00 tem prejudicado bastante o produtor. E este é o assunto desta entrevista que você acompanha com Walter Pulga Júnior. Os preços do milho disparam em todo o país, principalmente no sul do país. Em Santa Catarina, os preços chegam a prejudicar e muito, né, a produção de quem trabalha, notadamente os produtores independentes de suíno. Eu tenho aqui comigo o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suíno, Losivânio De Lorenzi, que vai comentar sobre a situação que vive hoje o suinocultor lá em Santa Catarina. Muito obrigado por ter aceito o convite, Losivânio. Vamos explicar. Preço do milho disparou aí em Santa Catarina? Realmente é uma questão bem complicada aquilo que a gente está vendo hoje, porque o custo de produção aumentou muito do ano passado para cá, com essa alta que teve no milho. Cada vez mais as exportações estão indo bem. O mercado interno, quando se olha em Santa Catarina, nós tivemos uma seca que prejudicou muito o nosso estado. Nós colhíamos em torno de 3,5 milhões de toneladas e esse ano calcula-se que 2 milhões de toneladas, num consumo de um pouquinho mais de 7 milhões de toneladas. Então, a importação
vai ter que ser acima de 5 milhões. Isso traz um custo muito alto para nós, porque vem de longa distância, vem a maior parte do centro do país, e com o preço alto que está o diesel, tem encarecido muito, chegando em algumas regiões, como o sul de Santa Catarina, que é a região que mais tem produtores independentes, chegando lá a R$ 94,00 a saca, o que está um custo muito alto realmente para manter a produção. Bom, nós temos então uma disparada nos preços do custo do milho, que chega a R$ 94,00 a saca, como você bem lembrou agora. Agora, há alternativas para essa situação? Porque o senhor esteve com o secretário de Agricultura de Santa Catarina, o Altair da Silva, para discutir alternativas. Quais são as alternativas diante desse milho tão caro? Santa Catarina tem uma grande produção de arroz que é irrigado e que é a única cultura que fazem naquele espaço de terra durante o ano. O desafio sempre, aquilo que nós colocamos, que a própria Epagri e também a Embrapa, desenvolver cultivares que possam ser substituídas pelo milho e que sejam plantio de inverno, que a gente possa aproveitar essas terras fazendo uma segunda safra, minimizando essa questão da falta de grãos aqui em Santa Catarina para a produção de proteína animal, para fazer a ração para esses animais. Então a gente está levando essas questões todas para que a gente consiga realmente essa alternativa, e o que se vê também muitas áreas onde tinha pinos e eucalipto, por causa das indústrias de celulose, as empresas que estão cortando, as propriedades que cortam isso, estão destocando terra e colocando grãos, colocando soja, colocando milho. Eu acredito que num prazo, no máximo de 2 anos, nós vamos ter, com esse desenvolvimento, novas cultivares para essas lavouras onde está o arroz, e também com essa questão de tirar essa madeira e colocar grãos, nós vamos ter uma autossuficiência dentro de Santa Catarina, porque nós temos ainda muita terra para ser cultivada a grãos, e com o preço que está incentivando muito esses produtores a mudar dessas culturas. Então eu acredito que nós teremos sim uma recuperação nessa linha, mas o momento é que é preocupante. Esse ano nós não estamos vendo alguma outra alternativa a não ser trazer o milho de fora, e cada vez mais a gente olha o mercado internacional demandando, os preços do mercado internacional crescendo, e nós, quanto consumidores, vamos ter que pagar aquilo que o mercado internacional paga para ter esse milho dentro da nossa propriedade. O senhor falou também com a Secretaria de Agricultura lá de Santa Catarina sobre o chamado corredor do milho. Milho que viria da Argentina, viria de outros países, Paraguai, de onde for possível. Qual é a perspectiva para os próximos 2 anos, já que nós sabemos que rapidamente essa questão de Santa Catarina não será resolvida, né? Nós trabalhamos muito intensamente com o Paraguai, com a Argentina, para abrir esse corredor do milho saindo do Paraguai, atravessando a Argentina e chegando em Santa Catarina. Mas o que ocorreu com a mudança do governo que estava prestes a abrir na Argentina, houve novamente um descontento por parte do novo presidente da República e fechou tudo isso, não conseguimos mais fazer andar dessa forma. E hoje o milho vem por Foz do Iguaçu, aonde que tem um custo maior de transporte. Então a gente está buscando essas alternativas porque é imprescindível. Como nós temos hoje uma exportação muito grande de grãos, eu vejo que quem vai nos abastecer, principalmente na região meio-oeste, oeste extremo de Santa Catarina, é o Paraguai, pela proximidade que nós temos. Então, cada vez mais nós temos que buscar alternativas, e cobramos da ministra da Agricultura e do presidente da República que houve a promessa de zerar PIS e COFINS, que para nós é um custo alto, 11,75%, que se a gente pudesse trabalhar para os produtores independentes, as pequenas e médias cooperativas que não exportam, ter esse diferencial de zeramento de imposto, com certeza nós teríamos um insumo, um milho mais barato aqui para o nosso estado, para os nossos produtores. As grandes indústrias e cooperativas que exportam carnes, elas conseguem usar o drawback e esse custo então é diluído. Mas nós, produtores independentes, pequenas e médias cooperativas, não conseguimos. Por isso que tem que ter um olhar diferenciado do nosso governo federal, porque, por um lado, ele deixa exportar proteína vegetal, e eu entendo que não tem que ser proibido realmente. Por outro lado, ele tem que também, como ele recebeu imposto na exportação, ele que libere também parte disso para que nós, consumidores de milho, possamos importar dentro de um custo que seja viável à produção, para manter essa produtividade no campo, que tão importante é a produção de alimentos e que também traz muitas divisas para o nosso país nas exportações, ou que seja dentro do mercado interno mesmo.
Bom, eu agradeço a entrevista de Losivânio De Lorenzi, presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, alternativas para atenuar a alta do custo de produção, notadamente a alta do custo do milho lá em Santa Catarina. Agradeço mais uma vez a entrevista do Losivânio, Walter Puga Júnior de São Paulo. Eu lembro você que está acompanhando essa edição do Agricultura BR, que daqui a pouco nós vamos falar a respeito de compras de terras por estrangeiros. Nós vamos ter a participação de muita gente por aqui. Você vai poder acompanhar o entendimento do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, vai saber também de uma pesquisa realizada pela AproSoja, também toda a contextualização histórica a respeito do tema e, principalmente, queremos saber a opinião do produtor rural brasileiro. É por isso que eu estou convidando você a participar especialmente desta edição do Agricultura BR. Você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Pode colocar na tela, nosso WhatsApp é o 67991733737, é o nosso contato. Você manda aqui a participação, pode colocar o seu entendimento, que nós queremos saber como que você está enxergando esse momento que afeta diretamente o agronegócio brasileiro. Volto a falar de milho porque a questão está muito envolvida com os Estados Unidos e o desenvolvimento da safra 2021-2022. Há pouco eu falava a respeito daquilo que atingia o mercado, em essencial a Bolsa de Chicago e como esse desdobramento, desde o Forum Outlook, que aconteceu há pouco mais de uma semana, acaba trazendo um impacto que é bastante interessante a respeito deste assunto. Nós temos queda para a soja, principalmente para a soja, porque havia aquela expectativa de uma volta mais forte, mais triunfal, talvez, da China para o mercado em relação às aquisições, mas, de fato, isso ainda não ocorreu. A China está muito tímida ainda nas suas aquisições. E a mesma situação vale para o milho. Hoje nós tínhamos soja recuando, a soja chegou a recuar mais de 1%, agora diminui bastante essa queda e a mesma coisa vinha acontecendo com o milho. Neste momento o milho perde bastante, a queda para o milho agora é de 0,7%, posição de março, contrato com maior liquidez a $5,51 mais 4 por bushel. Posição de maio, $5,44 mais 4, perde quase 1% a posição de maio. Posição de julho, perdendo mais, perde 8 pontos, 1,2%. Posição de setembro a $4,87 mais 6, estou pedindo aqui a ajuda dos meus amigos para calcular, vem com 1,1% de queda neste momento a posição de setembro. Essa posição de setembro ela é importante lá nos Estados Unidos, é importante lembrar que ela reflete a colheita norte-americana. E a seguir no Agricultura BR você tem informações a respeito da compra de terras por estrangeiros. Nós vamos trazer para você o entendimento jurídico a respeito do tema, o que se pode ter a respeito desta questão. A opinião de Renato Meirem, produtor rural, pecuarista, que vai falar a respeito do tema aqui conosco, e também o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Eu vou para o intervalo comercial, eu lembro que você pode participar do programa, manda sua opinião para nós, manda sua opinião a respeito de compra de terras por estrangeiro. O telefone está na tela, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E dentro de instantes nós vamos começar aqui no Agricultura BR, um tema importante para o produtor rural, um tema importante para o país como um todo em relação à possível aquisição de terras por estrangeiros. Nós vamos rodar pelo país, nós vamos até Brasília, nós vamos até São Paulo, até Florianópolis, temos convidados no estúdio. Eu quero que você acompanhe comigo agora, antes de começar essa discussão, algumas cotações de mercado. Você acompanha comigo cotações do mercado, enquanto o pessoal vai se preparando para começarmos esse importante tema aqui no Agricultura BR.
E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje a votação a respeito da compra de terras por estrangeiros. O processo está ocorrendo neste momento, os ministros estão colocando os seus pareceres via internet e nós vamos saber um pouco mais a respeito deste assunto com a repórter Berenice Leite, que fala ao vivo, direto de Brasília. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Agricultura BR. Falamos direto aqui do STF, onde nesta sexta-feira teve início ao julgamento em plenário virtual sobre essa ação da Sociedade Rural Brasileira, que contesta uma decisão da Advocacia Geral da União, da AGU, que é desde 2010, essa decisão que proíbe a compra de terras por qualquer estrangeiro, incluindo empresas com sede no Brasil. Bom, então logo iniciou esse julgamento e o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, ou seja, adiando esta discussão. Mas vale lembrar que antes desse pedido do ministro Alexandre, o ministro Marco Aurélio, que é relator dessa ação, já se manifestou contra, ou seja, ele considera improcedente o pedido da Sociedade Rural Brasileira. E ele disse mais, ele disse que a aquisição indiscriminada viola a independência do Brasil. Bom, essa discussão ainda vai acontecer pelos próximos dias, como eu disse, foi adiado. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas desse processo, mas não informou ainda uma nova data para que volte essa discussão e a gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui no STF. Eu volto com você, Fabiano. Obrigado, Berenice, pela sua participação. E olha, a equipe do Agricultura BR procurou a Sociedade Rural Brasileira para se posicionar em relação ao tema. Entretanto, a SRB, através da sua presidente, Tereza Vendramini, prefere se manifestar após a apreciação da questão pelo STF. Sigo falando a respeito deste assunto porque o grande fator é sempre saber o que o produtor rural pensa sobre os temas que estão diretamente ligados à sua atividade. E a ProSoja, lá no estado do Mato Grosso, realizou uma importante pesquisa para saber o entendimento do produtor rural. É por isso que eu vou conversar agora pela internet com Tiago Braz, da ProSoja, assessor jurídico da ProSoja, que conversa conosco nesta tarde. Tiago, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber o que essa pesquisa realizada por vocês, ela trouxe em termos de entendimento do sojicultor mato-grossense. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação é nossa aqui de participar do programa. Bom, então logo foi aprovado o projeto 2963 no Senado, no dia 15 de dezembro, houve uma enorme e acalorado debate em relação a quais seriam os objetivos desse projeto. Um problema de entendimento, e entendimento esse da sociedade que foi provocado pelo próprio processo legislativo. Você tinha um projeto chamado Mais Terras, para mais empregos, e, enfim, com esse mote, mas quando você observava as limitações trazidas para a pessoa física e para a pessoa jurídica estrangeira, parecia até em alguns momentos mais restritivo. Então, a falta de clareza em relação ao objetivo fez com que a sociedade como um todo, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, se posicionasse contrário ao projeto. É importante que todos saibam que essa não é uma questão de cunho ideológico, que não deve ser debatido como de cunho ideológico, mas sim de interesse da nação. Nós temos aí países extremamente liberais, como os Estados Unidos, né, que se tratasse isso de uma forma amplamente liberal, teria, de certa forma, regulado isso da forma mais aberta possível, e jogou para que os estados definissem. Isso quer dizer, de acordo com o interesse de cada estado. A Austrália, em 2015, trouxe o limite para uma aprovação prévia de aquisição por estrangeiros para 15 milhões de dólares australianos. E por quê? Porque havia uma corrida por aquisição de terras que estava causando um desequilíbrio ali na precificação desses ativos. Então, a gente precisa realmente olhar do ponto de vista do interesse da nação. Quando aprovou esse projeto, nós nos propusemos a levar conhecimento para a base, para que os produtores rurais de soja e milho pudessem se posicionar embasados em relação ao que estava sendo discutido no projeto. Então, fizemos uma videoconferência no dia 6,
está disponível através do YouTube, e fizemos uma enquete com 3 perguntas para os produtores, que eram as questões básicas do projeto. A primeira delas era se o produtor concordava com que as empresas brasileiras, ou seja, um CNPJ aberto no Brasil, com a maioria do capital estrangeiro, ele tivesse o mesmo tratamento que uma empresa brasileira com capital nacional, ou seja, pudesse adquirir terras e arrendar imóveis sem qualquer restrição. Esse é o ponto central do projeto 2963. Nenhuma restrição para a empresa nacional, então, independente da sua participação societária. E os produtores se posicionaram da seguinte maneira: 95,8% são contrários. Eles não querem que essas empresas não tenham qualquer tipo de restrição. Vale lembrar que, dentro daquele modelo da ProSoja, estiveram representados mais de 6 mil associados. Então, esse é um ponto realmente que impacta para o produtor rural. Ele acha que tem que ter restrição, sim, e qualquer que seja a excepcionalidade ou algum caso que tenha que ser tratado, ele tem que ser tratado como exceção e não uma abertura completa desse mercado. Tiago, em relação ao universo de participantes, você deu a porcentagem do entendimento dos produtores que participaram. Qual que é o universo dos participantes que responderam essa pesquisa e qual foi o perfil desses participantes? Bom, a participação ela se dá de forma democrática, modelo de associação aqui da ProSoja. Então, nós fizemos uma videoconferência que está ainda disponível para todos os produtores através da plataforma YouTube, e ocorreram reuniões nos núcleos onde os associados de cada região puderam ter acesso novamente a essa apresentação. Nós ingressamos também por videoconferência e tiramos todas as dúvidas, para que eles soubessem que não se trata de uma proibição à aquisição ou posse de terras por estrangeiro. Até porque a Constituição, através do seu artigo 190, diz que a lei regulará e limitará, ela não fala que a lei proibirá. Então, nós estamos tratando aqui de uma restrição, de criar parâmetros, de criar limites. E os produtores se posicionaram, sim, com um entendimento claro de que o que está na mesa é uma limitação ou não para a empresa nacional com capital estrangeiro. Então, nós tivemos aí a premissa dessa pesquisa foi de mais de 6 mil associados, basicamente 6.610, ou 91% da nossa base. Muito bem, Tiago, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e a sua participação aqui nesse debate importante para a produção rural brasileira. Obrigado, Fabiano. Eu conversei com o Tiago Braz, ele que é da ProSoja, assessor jurídico da ProSoja do estado de Mato Grosso. Por aqui eu agora trago a participação de produtores rurais, vou trazer a participação de um amigo, Renato Merem, produtor rural, pecuarista, ele trabalha com pecuária no estado de Mato Grosso do Sul, está lá em Florianópolis e participa do programa agora, dando o seu entendimento. Renato, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e eu quero saber como que o senhor entende esse fator de compra de terras ou a possibilidade de compra de terras por estrangeiros no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, e aos amigos do canal do Boi. Gostaria de expressar aqui a minha opinião a respeito da venda da terra para os estrangeiros. Eu sou totalmente contra essa venda de terra para os estrangeiros. Haja visto que o agronegócio brasileiro tem dado, ano após ano, a mostra da sua competência e tem sido um setor que tem sido fundamental para a economia brasileira. O agro brasileiro é o sustentáculo da balança comercial brasileira. Por que não dizer que ele é o sustentáculo do Brasil? Porque se não fosse o agro, o Brasil já teria naufragado há muito tempo. Por que o governo federal agora vem querer mudar a regra do jogo num setor que tem dado mostras de competência a nível internacional? O agro brasileiro é admirado no mundo inteiro. Ele é modelo para qualquer país do mundo. O agro brasileiro vem batendo recordes após recordes, sucessivamente. O agro brasileiro
é detentor de uma tecnologia única que nos foi propiciado através das pesquisas da Embrapa brasileira e da competência dos agricultores e dos pecuaristas desse país. Olha, esse ativo, a terra, ele é um ativo que cada vez mais ele vai se mostrar altamente valorizado. Ele é altamente valorizado no presente e o será muito mais no futuro. Por que sou contra também? Sou economista, sou totalmente contra a interferência da mão do governo no setor privado. Por que interferir no setor que vem dando certo no país? Se o setor estivesse dando errado, eu seria favorável. Mas, do jeito que está aí, eu sou totalmente contra. E digo mais, participo de vários grupos do agronegócio brasileiro, por todo o país. Todos nós somos contra essa medida que vai ser desastrosa para o setor brasileiro. Tá aí, Renato Meirense, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Sempre um posicionamento forte do Meirem. Ele, além de ser um parceiro que sempre traz informações, ele sempre também mostra o entendimento da boa parte dos produtores rurais. Os grupos que eu participo estão com um entendimento muito parecido com o que o senhor Renato Meirem acabou de nos trazer aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Agora vamos falar continuar falando sobre o assunto, mas sobre o aspecto jurídico. Nós estamos com várias questões, isso traz muita preocupação em relação à produção rural brasileira, sobre o contexto de planejamento, o contexto também de como que fica a ocupação dessas terras, entre outros fatores. É por isso que o nosso convidado de estúdio é o advogado Nilei Amarília, que está conosco para responder aqui a nossas questões a respeito do assunto. É polêmico, Amarília, não há dúvida que nós temos ali um fator polêmico, já está se arrastando já há algum tempo, né? E historicamente vai muito tempo atrás para se falar a respeito da aquisição de terras por estrangeiros, sobre este processo em si. Inclusive que a Berenice abriu falando a respeito da decisão de um dos ministros de pedir vistas, o que nós temos em relação a essa possível decisão? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano, boa tarde aos espectadores, telespectadores do Canal do Boi. Veja, o que ocorre, o Supremo ele está julgando um aspecto bastante restrito desta questão. Ele não está julgando a constitucionalidade ou não da lei que limita essa compra. Porque, para o telespectador compreender bem, Fabiano, existe uma lei de 1971, 5.709, que limita essa compra. O estrangeiro ou a sociedade brasileira controlada por estrangeiro pode comprar até 200 módulos de exploração indefinida. Ou seja, depende da cidade, depende do município, esse módulo tem 15, 20 ou menos hectares. Esse é o limite. Então, o estrangeiro pode comprar terra no Brasil? Pode, mas limitado a isso. Outra coisa, precisa preencher um cadastro, dependendo de onde ele compra, ele precisa de autorização do Conselho de Defesa Nacional, e por aí vai. O que hoje o Supremo está julgando é saber se um parecer que a AGU deu em 2010, dizendo que essa lei está em vigor e foi recepcionada pela Constituição de 88, vale ou não vale. Agora, duas coisas aconteceram aí, Fabiano. Uma até o Tiago já adiantou. O Tiago falou da aprovação de um projeto de lei no Supremo, aliás, no Senado. Senado Federal. Esse projeto ainda vai para a Câmara. E por incrível que pareça, esse projeto é de interesse do governo federal. O governo, pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, sim, pediu ao Davi Alcolumbre, em março de 2020, que apressasse a votação disso, porque é importante para o governo que se regule de uma forma segura, juridicamente, a compra de terras no Brasil por parte dos estrangeiros. Que o Renato Meirem acabou de se posicionar contra exatamente essa posição no Senado. Então, é que a gente vê muitas vezes o setor rural, produtor rural, aliado, não é, às políticas liberais do governo atual. E, nesse caso, me parece que vai haver uma disrupção. Uma ruptura. Não é? Uma pequena ruptura. Se bem que isso ainda vai ser levado à Câmara.
Agora, o que é importante dizer é o seguinte, no voto do ministro Marco Aurélio hoje, se é que ele vai preponderar, ele diz o seguinte, que em todos os países do mundo, ou pelo menos naqueles que têm terras agricultáveis, a limitação de compra pelos estrangeiros, ela é bem restrita. Inclusive, nos Estados Unidos, como lembrou o Tiago, disse o seguinte, olha, nos Estados Unidos ele deixou para os estados, e tem estado que proíbe essa compra. Então, essa é uma questão que tem a ver com segurança alimentar, meio ambiente, tem a ver com a soberania nacional, é uma questão polêmica, complexa e precisa ser debatida. Tá certo, Amarília, eu já volto a falar contigo, que nós vamos conversar agora com mais um convidado desta edição do Agricultura BR para falar a respeito do assunto, compra de terras por estrangeiros. É por isso que nós vamos conversar agora pela internet com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o Gustavo Junqueira, que está conosco pela internet. Secretário, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Eu vou começar fazendo a pergunta básica. Qual que é o seu entendimento, enquanto secretário, a respeito dessa possibilidade, né, dessa apreciação em torno da compra de terras por estrangeiros ou com recursos estrangeiros? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos aí do canal do Boi. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito direto, né? Eu sou a favor, eu acho que o agronegócio brasileiro é um agronegócio de alta escala, uma demanda de capital muito grande, né? Um negócio de capital intensivo, e nós precisamos investimento de todos os lados. Muito do que foi feito do agronegócio até aqui, ele foi feito por brasileiros e por estrangeiros, né? Lembrando que até o governo Lula era permitido a aquisição de terras, então ao longo dos últimos 100 anos, né? Eu volto aqui em companhias que começaram a trabalhar, né, a própria Brascan, se a gente voltar, começa lá no início do século passado, já tinha investimento em terras, e são parte integrante do nosso negócio aqui no Brasil. E, portanto, esse deve ser o norte deve ser uma mão de duas vias, né? Nós estamos ocupando mercados no mundo todo, o Brasil é hoje uma referência em termos de segurança alimentar e, portanto, nós devemos abrir também o investimento estrangeiro em terras no Brasil. Por quê? Porque nós temos interesse que o nosso negócio seja ainda maior. O mundo olha para o Brasil com bons olhos e esse investimento por parte dos estrangeiros seria muito bom, melhoraria a nossa capacidade de investimento em infraestrutura, ficaríamos ainda menos dependentes do governo, do Estado brasileiro, porque o agro é fundamentalmente uma atividade privada no Brasil. Quanto menos a gente depender de governo, seja federal, estadual, municipal, melhor, mais vantagem para o agro brasileiro. Parece que nós perdemos o contato ali com o secretário Gustavo Junqueira. A nossa equipe vai tentar restabelecer agora esse fator para que possamos continuar a nossa entrevista com o secretário. Secretário, está me ouvindo? Novamente, interrompeu um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta, secretária, continuando a nossa conversa. Em relação ao que o senhor acabou de afirmar, em relação ao planejamento de safras, de segurança alimentar, como o senhor bem citou, sobre os aspectos em relação ao consumo interno brasileiro, abastecimento interno brasileiro. Quando nós temos esses recursos, o senhor está dizendo que basicamente nós dependeríamos menos dos planos safras, tanto do governo federal e alguns estados também que acabam colocando o seu próprio plano safra em vigor. Mas a participação da iniciativa privada, principalmente dos bancos, está sendo cada vez maior e também das multinacionais que têm financiado a safra brasileira. O senhor acredita que esses recursos substituiriam completamente já esses agentes de financiamento de safra que já existem no Brasil? Não, acho que não necessariamente, né? Não é esse o objetivo, mas ajudaria. Nós tivemos...
do governo. Estamos perdendo mesmo o contato com o secretário Gustavo Junqueira, do Estado de São Paulo. Se o secretário estiver me ouvindo, gostaria que o senhor voltasse a sua resposta. Nós tivemos uma interrupção, parece que não vai ter condição agora de conversar. Estamos falando com o secretário Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, a respeito de compra de terras por estrangeiros. E aqui nos estúdios nós temos o advogado, especialista no assunto, professor no fator de direito agrário, que estava falando para nós, o Amarília, falando a respeito desses elementos ligados à aquisição de terras, explicando esse processo que nós temos. Nós temos um dos ministros, agora há pouco, há cerca de 2h30, que havia pedido vistas no processo. Só que essa vista no processo não é uma vista muito longa. Não, como esse processo está sendo julgado num plenário virtual, né, os ministros pedem vista, mas em seguida eles fornecem o voto. Então eu acredito que já semana que vem, né, há um prazo para se encerrar esse julgamento virtual, de modo que eu acredito que até o final de março, no máximo, essa questão esteja julgada. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, Fabiano, até em função de ter ouvido o secretário de Agricultura de São Paulo, é explicar o seguinte. Agora, no final do ano, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei, 13.986, que permite o financiamento por parte de empresas estrangeiras, bancos e outras instituições, sem limitação, com garantia da terra. O que isso significa? Que, de um modo indireto, o estrangeiro já pode comprar terra no Brasil. Então, vamos supor que um banco alemão financie uma safra tua. Você é um grande produtor de soja, financia a sua safra. Você não paga e deu em garantia a terra. O banco pode depois, ou mediante negociação, ou mediante processo judicial, ficar com a sua terra. Ou seja, é uma forma que excepciona a aquisição de terra por estrangeiro. E ela fica, e essa questão a gente já vai para o intervalo comercial, mas essa questão que já tem algum tempo que a gente fala que há muito recurso no estrangeiro, sim, com a intenção de investir em agronegócio no Brasil, porque seria muito mais lucrativo fazer isso do que a juros zero, às vezes juro negativo no exterior. Essa lei, ela fica acima daquela que já existia? Ela anula aquilo que nós já temos no Brasil? Ela traz uma exceção. Ela diz que sobrepõe, então. Sobrepõe-se. Ela revogou, em parte, aquela lei. E, dessa forma, ela admite a aquisição. Ou seja, mediante a garantia, você fornece uma garantia real, que é a terra, uma hipoteca, para uma instituição estrangeira que te financia. E, se você não paga, você pode, ou você dá em pagamento, ou a instituição que te financiou te executa e pode ficar com a terra. Então, já existe. Isso é coisa recentíssima. Lei 13.986, agora de 2020. Né? Então, já abriu a porteira. A aprovação desse projeto de lei no Senado, que vai para a Câmara, também faz com que essa porteira tenha mais espaço para passar. Mas é preciso entender o seguinte, nunca se proibiu no Brasil a compra de terra por estrangeiro. Sempre se limitou. E a Constituição atual de 88 diz que essa limitação precisa existir. Ela não pode ser simplesmente o estrangeiro comprando terra como se fosse brasileiro. Então, é preciso que haja essa limitação. Quem que vai impor essa limitação? Não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, claro que balizado pelos estamentos da Constituição, vai dizer em que condições o estrangeiro pode comprar, seja em quantidade, seja em valor, seja em local. Muito bem. Nulê Amarília, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, nosso tempo já está acabando, e já quero deixar o convite para você voltar assim que nós tenhamos, né, esse entendimento final do STF. Obrigado pela entrevista, uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado aos telespectadores também, um abraço e estou à disposição.
Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Soja vinha perdendo, como você já sabe, e agora essa queda amplia e perde o piso de 14 dólares o bushel no mais curto prazo. Perdas agora de 1%. Posição de massa, 13 dólares 92 centes mais 6 o bushel, e maio, 13 dólares 93 centes o bushel. Aqui maio perdendo mais de 1%, são as duas posições de maior liquidez agora no número de contratos negociados. Quem vem em alta, mesmo com a atuação do Banco Central, é o dólar comercial aqui no Brasil. Veja que o dólar agora a R$ 5,58, R$ 5,58 mais 1,22% de alta para a moeda norte-americana. E são com essas informações que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília na terceira edição. A todos um grande abraço e até lá!